queria dar as boas-vindas a todos, acadêmicos, convidados do programa científico e convidados também para vir assistir a nossa sessão de hoje da Academia Nacional de Medicina e considerá-la aberta. Nós teremos a continuação de uma sessão muito rica, que foi a outra sessão em homenagem aos nonagenários, daquela vez tendo o acadêmico Silvano Raia. Hoje continuamos com a programação, homenageando o acadêmico Krieger, e mais do que o acadêmico Krieger, os acadêmicos todos que continuam, apesar da idade, desempenhando e desenvolvendo funções científicas, didáticas em benefício da medicina. E o professor Krieger é um exemplo disso. Eu passo a palavra, então, ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão para apresentar o relatório da Secretaria-Geral, mas antes eu coloco em votação a ata da sessão anterior, que foi divulgada para todos os acadêmicos. Se alguém tiver algum comentário, correção ou sugestão, por favor, tome a palavra. Não havendo, então, a ata está aprovada e o acadêmico Carlos Eduardo Brandão tem a palavra. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, ex-presidente Jorge Alberto Costa e Silva, Francisco Sampaio, caros confrades e caras confreiras, senhores convidados, esse é o relatório da Secretaria-Geral da Academia, referente à 31ª sessão ordinária do 192º ano da Academia Nacional de Medicina. Esse é o relatório das atividades dessa última semana. Na semana do dia 7 de outubro, nós tivemos a entrega dos premiados do concurso de crônicas da Academia Nacional de Medicina. Hoje estamos tendo essa sessão ordinária em homenagem aos acadêmicos nonagenários e gostaria de falar sobre alguns informes de reuniões futuras da Academia. A sessão do dia 21 de outubro será, na realidade, uma sessão de lançamento do MBA em Gestão de Saúde e mais uma sessão de posse de colegas honorários nacionais da Academia Nacional de Medicina. O curso de Emergências Médicas da Academia, no dia 17 de outubro, dará continuidade ao curso e o módulo de tocoginecologia, com 2 tópicos, e vou falar um pouquinho também sobre alguns eventos científicos com a participação dos senhores acadêmicos. Então, na semana do dia 7 de outubro, nós premiamos as melhores crônicas da Academia Nacional de Medicina, o concurso de crônicas com a melhor história médica, o prêmio Pedro Nava para a melhor crônica escrita por um médico, teve como vencedor o médico Marcelo N. de Oliveira, cirurgião transplantador de fígado do Rio de Janeiro, com a sua crônica intitulada Blandícia, inspirada numa história contada pela acadêmica Mônica Gadelha, e o prêmio Ivo Pitangui, na categoria de estudante de medicina. O vencedor foi Maikson Ferreira Mendes e sua crônica sobre a descoberta da loucura, na qual ele conta detalhes da personagem Vilminha, que o acompanha desde a sua infância e o inspira numa prática mais humana. Hoje estamos aqui homenageando os 4 acadêmicos nonagenários da Academia Nacional de Medicina. No dia 16 de setembro, eles foram reverenciados e fizemos um simpósio em homenagem ao professor Silvano Mário Atílio Raia, e hoje esses mesmos acadêmicos estão sendo mais uma vez homenageados com uma atividade em homenagem ao acadêmico Eduardo Krieger e, obviamente, aos acadêmicos Adolfo Reures e Ivon Toledo Rodrigues. Então, a esses acadêmicos nonagenários, nosso reconhecimento. O professor
Eduardo Krieger. Essa tarde foi uma tarde em que nós pudemos ver a importância da sua atividade de pesquisa, de ensino, na área da medicina translacional e principalmente na área da cardiologia translacional. E não poderíamos deixar também de lembrar dos outros dois acadêmicos nonagenários, Ivon Toledo Rodrigues, professor titular de pediatria, e Adolfo Reures, professor titular e emérito de psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No próximo dia 17 de outubro, dando sequência ao curso de emergências médicas da academia, no seu módulo de ginecologia e obstetrícia, teremos duas aulas, uma sobre o atendimento à vítima de violência sexual, que será proferida pelo professor Olímpio Moraes, e sobre abdômen agudo ginecológico pelo professor Dr. Ronei Signorini. Na próxima sessão ordinária, do dia 21 de outubro, dois honorários nacionais terão sendo empossados: o professor Luiz Felipe Giudice, que será empossado às 16h30, saudado pelo acadêmico José Jesus Camargo, e o professor Luiz Augusto Freitas Pinheiro, que será saudado pelo acadêmico Omar da Rosa Santos. Algumas atividades científicas dos acadêmicos, né? Eu trago aqui a publicação do livro Overcoming Antimicrobial Resistance of the Skin, que tem como um dos coautores o acadêmico Omar Lupi, e informar que o acadêmico Paulo Buis e seu livro A Diplomacia da Saúde Covid-19, Reflexões a Meio Caminho, foi selecionado para concorrer ao prêmio na área de categoria Ciências da Vida. Então, é um prêmio que muito provavelmente será anunciado nos próximos dias, e o acadêmico Paulo Buis é autor de um desses livros que está na lista dos que serão avaliados para essa premiação. Como informei na semana passada, foi lançado o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem como um dos seus autores o acadêmico Antônio Gismardi, e mais os colegas da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva e João Quevedo. Na última sexta-feira, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, na qual eu presido, lançaram 4 livros, com esse secretário-geral como responsável, como autor, um livro sobre o curso pré-congresso, com todas as atividades do curso pré-congresso, um livro sobre patologia hepática, um outro livro sobre ultrassonografia e elastografia hepática, e os anais do 26º Congresso Brasileiro de Hepatologia. Todos esses livros em formato digital, virtual, estão à inteira disposição dos senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas. A nossa querida acadêmica Leia Camilo Cora foi homenageada pela Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco. Todos nós sabemos que a professora Leia Camilo Cora foi a primeira mulher eleita membro titular da Academia Nacional de Medicina e também a primeira mulher a ser indicada membro honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar. Então, esse cartaz homenageia a figura da professora Leia Camilo Cora e representa aqui, através desses 4 números. O número 1, o seu interesse pela música clássica, pelo piano. Número 2, pelo estudo da parasitologia humana, em particular dos estronquilóides estercoralis. O número 3, o estetoscópio, a sua intensa dedicação à medicina. E o número 4, o fato de que ela desenvolveu toda a sua carreira médica, de pesquisadora, de cientista, de professora na cidade do Rio de Janeiro. Dando sequência ao projeto de memória virtual da Academia Nacional de Medicina, foi lançado essa semana no site da Academia Nacional de Medicina o projeto da memória virtual, homenageando o acadêmico Sérgio Augusto Novis. Essa é uma iniciativa coordenada pelo acadêmico Maurício Magalhães, com a jovem líder médica Luísa Nascimento, e que fez entrevista com vários acadêmicos. E o nosso querido acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis, ele conta nessa entrevista que ele saudosamente conta que no dia que ele se formou em medicina, o pai dele
foi sentar-se à beira da cama e disse: olha, meu filho, hoje você me deu a maior felicidade da minha vida. Eu sempre quis ter um filho médico. E ele, Sérgio Novis, pôde fazer o mesmo com seu filho Ricardo e depois com seu neto Luiz Eduardo. E ele conclui dizendo que somos uma família de médicos e que procuramos sofrer a influência boa da medicina com viés de humanidade. Parabéns, querido confrade Sérgio Novis. O nosso presidente acadêmico Rubens Belfort, que, como todos sabem, foi agraciado com o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A data da entrega dessa honraria será no dia 5 de novembro, sexta-feira, às 10 horas, pela via virtual, através do canal Web TV da UFRJ, no YouTube. Então, esse é o convite solene para essa cerimônia de posse do nosso presidente Rubens Belfort como doutor honoris causa da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu tive o privilégio de ser professor durante 30 anos. O acadêmico José Galvão Alves pede que informe a todos e a todas da realização na semana que vem, de 21 a 23 de outubro de 2021, da 31ª Jornada de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, um evento bastante tradicional na nossa gastroenterologia brasileira e que será, mais uma vez, totalmente online. Para finalizar, senhor presidente, na semana passada foi lançado esse ranking chamado Latin American Top 10.000 cientistas, né? Com o ranking das mais importantes universidades da América Latina, na qual nós tivemos a satisfação de verificar que entre as 25 mais importantes, praticamente 20 eram brasileiras, e entre esses top cientistas que estão nessa lista, nós temos vários acadêmicos, como o acadêmico Maurício Gomes Pereira, Vanderlei de Souza, Gerson Lima, Mônica Gadelha, Rui Maciel, Patrícia Rocco, Carlos Alberto Mandarim de Lacerda, dentre outros. Apenas para finalizar, lembrar a todos que continuam abertas as inscrições para os prêmios da Academia Nacional de Medicina, que se encerram no dia 31 de março de 2022, com a premiação do Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina na área de Medicina, o Prêmio Barão de São Félix, na área de Cirurgia, Álvaro Cumplido de Santana, na área de Ciências Aplicadas, Hugo Pinheiro Guimarães, na área de Neurociências, o Prêmio Antônio Austragésilo e o Prêmio Deolindo Couto para o médico brasileiro exercendo atividade profissional no exterior como primeiro autor. Eram essas, excelentíssimo presidente, o relatório da Secretaria da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado e devolvo a Vossa Excelência a palavra. Obrigado, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, pela excelente, sempre oportuna síntese das notícias da academia. Eu queria agradecer também a menção ao meu nome, e apenas para corrigir um pequeno deslize, eu fui honrado pelo título de professor honoris causa. E a Academia Nacional de Medicina foi convidada pela reitora da UFRJ e pela diretoria da Faculdade de Medicina a estar presente oficialmente por ocasião dessa cerimônia, que vai ser presencial apenas para a reitora, para a diretoria da faculdade e para mim, e vai ser transmitida por Zoom. Evidentemente, todos os acadêmicos estão convidados, e nós estamos vendo com a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro como vai ser a questão protocolar de realizar essa sessão, para que seja também uma participação da Academia Nacional de Medicina. Muitíssimo obrigado. Nós temos também algumas outras notícias rápidas para contar. Uma delas é que, então, na próxima semana, nós vamos fazer o lançamento oficial do MBA de Gestão Médica para Médicos. O programa já está muito bem encaminhado, sob a coordenação do acadêmico Rossano Fiorelli, que vai, juntamente com a IDOMED, está inscrito no Ministério da Educação para realmente chancelar esse curso como atividade oficial. Tem o apoio de vários acadêmicos que já aceitaram participar da programação e também de instituições. Temos o apoio também do Laboratório DASA,
provavelmente da Rede Dort, já temos o apoio confirmado do Laboratório Fleury e outras entidades importantes e várias personalidades médicas do Brasil com expertise em gestão e em medicina. É um curso de gestão em medicina, não é em gestão em saúde, é gestão em medicina e para médicos. É um programa que eu acho que vai ser muito útil para médicos de diferentes locais do Brasil, uma vez que grande parte vai ser por via eletrônica e a parte presencial vai levar em consideração, inclusive, a proveniência geográfica dos alunos em reuniões nas cidades mais numerosas de alunos. Também nós vamos ter no dia 19 de novembro uma reunião extra da Associação Latino-Americana de Academias de Medicina, que, por tradição, seria fisicamente realizada aqui no Rio de Janeiro, mas vai ser por via virtual, e a programação científica já está sendo terminada, vai ser bastante interessante. Nós vamos ter a cada país apresentando um aspecto da medicina, e dessa maneira evitando a superposição dos diferentes países com temas repetidos. Essas são as informações também que eu queria passar pela presidência, e eu passo agora a palavra aos acadêmicos para as suas considerações. Eu inicio pelo acadêmico presidente Pietro Novelli. Excelentíssimo senhor presidente Rubem Belfort Júnior, excelentíssimo senhor ministro José Goldenberg, excelentíssimo senhor acadêmico Carlos Eduardo Brandão, nosso excelente secretário-geral, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos. Senhor presidente, eu informo a Vossa Excelência que ontem houve eleição na Academia de Medicina, que antigamente chamava-se Academia Fluminense de Medicina, e hoje chama-se Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a ACAMERJ, onde vários acadêmicos nossos também são membros dessa academia. E foi eleito, é uma satisfação pessoal, me perdoe externar, um ex-assistente meu, o professor Antônio Luiz Araújo, cirurgião vascular, e que, evidentemente, eu fui responsável pela sua formação desde o início da carreira universitária. É livre-docente da Universidade do Rio de Janeiro, da Unirio, e, evidentemente, nós temos um intercâmbio grande, senhor presidente, com essa academia. Inclusive, quando é realizado um conclave com as outras academias sul-americanas, e também incluindo Portugal e Espanha, 2 conclaves foram realizados na Academia Nacional de Medicina. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria comunicar o falecimento do professor Raimundo Mano. Professor Raimundo Mano, originário da Unifesp, onde Vossa Excelência, presidente, brilha há várias décadas, quando eu tive a honra de conhecê-lo. E o professor Raimundo Mano era diretor da Escola de Medicina Sousa Marques, da qual eu tenho a honra de dirigir, e, dessa forma, eu não poderia deixar de comunicar o falecimento desse querido e competentíssimo colega. Muito obrigado, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, presidente Pietro Novellino, acadêmico Maurício Magalhães. Excelentíssimo presidente Rubens Belfort Júnior, ex-presidente Pietro Novellino, o ex-presidente Francisco Sampaio e também o presidente Jorge Alberto Costa Silva, magnífico reitor José Goldenberg, ex-ministro, também uma grande honra. Senhoras e senhores confrades, olha, prazer. Bom, presidente, é uma coisa rápida, como é do seu vosso conhecimento, eu estou em Lisboa, e ontem eu tive a oportunidade de conhecer aqui, visitar o Museu da Saúde, e eles estão com uma exposição chamada 800 anos de saúde em Portugal,
e tive a oportunidade de conhecer a curadora desse museu, que é naturalmente um museu muito tradicional, e tive a oportunidade de falar sobre o nosso Centro da Memória Médica, a Academia Nacional de Medicina. Ela ficou muito interessada, imediatamente entrou no site para visitar, fazer a visita virtual e colocou-se à disposição para uma interação entre o nosso Centro da Memória Médica e esse Museu da Saúde, que é um museu do Ministério da Saúde português. E ela mandou aqui, eu vou fazer chegar às mãos da nossa biblioteca, uma publicação sobre os 800 anos de saúde em Portugal. Então, fica aberto esse canal, quem sabe no futuro nós vamos poder estar se aproximando mais e fazendo eventos em comum, em conjunto com esse Museu da Saúde de Portugal. É isso, presidente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Sem dúvida, nos últimos anos, a relação entre a Academia de Medicina de Portugal e a nossa Academia Nacional de Medicina continua muito rica. E, sem dúvida, mais ainda no futuro próximo, teremos outras reuniões, como já foi realizada, inclusive, na gestão do presidente Jorge Alberto Costa Silva, e outras atividades também durante as gestões do presidente Pietro Novelino e Francisco Sampaio. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se mais algum outro acadêmico gostaria de fazer uso da palavra. Existe uma outra informação que eu havia esquecido de comunicar e é importante. Nós estamos já nos preparando para a eleição da diretoria para o próximo biênio da Academia Nacional de Medicina, em função da pandemia, das mudanças relacionadas à votação. Nós teremos uma votação eletrônica, onde os acadêmicos devem votar por ocasião apenas da sessão. Não existe o voto eletrônico, nem o voto por correio à distância, e o voto eletrônico só pode ser realizado durante a sessão. Então, vai ser importante que os acadêmicos presentes tenham a possibilidade de votar em seus aparelhos, e sabendo que alguns acadêmicos têm preferência de fazer a votação na sede da Academia Nacional de Medicina, nós vamos disponibilizar um número grande de computadores para aqueles que preferirem votar naquele local e evitar, assim, possíveis constrangimentos técnicos na hora de realizar a votação eletrônica. Nós pretendemos também, uma semana antes da eleição, realizar um ensaio, quer dizer, criar a possibilidade que os acadêmicos interessados possam entrar na tela Zoom e realizar uma votação fake, individual. Cada um vai marcando o seu horário e entra, nós vamos ter funcionários à disposição e eles votariam como se estivessem já na sessão de votação. Dessa maneira, nós queremos criar todas as possibilidades para todos os acadêmicos poderem votar e terem seus votos tabulados adequadamente. Existe, claro, a possibilidade que o indivíduo vai votar, não consegue votar, aí ele vai aparecer como voto branco ou voto nulo. Então, para evitar esse constrangimento tecnológico, é que nós estamos tentando a realização desta maneira. Se alguém discordar ou tiver alguma posição diferente, por favor, entre em contato comigo, telefone ou qualquer meio de comunicação, e eu trato de entender e melhorar o sistema para agrado de todos. Muito bom. Se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, caso contrário, nós damos seguimento à ordem do dia e, dentro dessa sessão ordinária, é uma honra para nós contar com a palestra do professor José Goldenberg, ministro, reitor, presidente da FAPESP e de várias outras entidades e associações, e, como professor Eduardo Krieger, também um intelectual que continua o que sempre foi, brilhante, criativo, atual e líder de várias gerações de cientistas. Esta reunião, eu quero lembrar e novamente agradecer, foi realizada
graças à cooperação também do acadêmico Protásio Luz, que representou também a Academia Brasileira de Ciências. Então, o professor José Goldenberg tem agora a palavra para comentar sobre o papel da pesquisa científica e tecnológica no século XXI no Brasil. Muito obrigado, professor Goldenberg. Eu acredito que o seu som ainda não está ligado. Agora sim. Professor Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina, meu caro colega Protásio Lemos da Luz. Meus amigos, eu queria inicialmente agradecer o convite da Academia Nacional de Medicina para falar nessa homenagem, nessa merecida homenagem ao professor Krieger. E eu vou utilizar essa oportunidade para expor a minha visão sobre o papel da pesquisa científica e tecnológica nesse século no Brasil. Pesquisa científica e tecnológica se faz principalmente em universidades e institutos especializados. Apenas nos países altamente industrializados é que ela ocorre nas próprias indústrias e outros setores que fazem uso delas. Daí a sua importância nos países de desenvolvimento como instrumento propulsor deste desenvolvimento. As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas tardiamente no Brasil em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país. Neste ano, foram criadas as escolas de cirurgia e anatomia em Salvador, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro, atual Faculdade de Medicina da UFRJ. Em 1827, foram criadas faculdades de Direito em São Paulo e em Olinda. Até a proclamação da República, em 1889, o ensino superior desenvolveu-se muito lentamente no país e visava assegurar apenas a formação de profissionais dos quais o país necessitava, como advogados, médicos e engenheiros. Contam-se 24 projetos propostos para a criação de universidades no período de 1808 a 1882, nenhum dos quais foi aprovado. Com a proclamação da República, inúmeras escolas superiores foram criadas, entre elas, em São Paulo, a Escola Politécnica, criada em 1893, a Escola de Farmácia e Odontologia, em 1895, a Escola Superior de Agricultura, em 1901, e a Faculdade de Medicina, em 1912. Em 1930, havia no país 150 escolas de ensino superior isoladas. As duas únicas universidades, do Rio de Janeiro e do Paraná, não passavam de uma aglutinação de escolas isoladas pré-existentes. Apenas em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo com finalidades mais amplas do que a formação de profissionais. O Decreto-Lei de Criação da USP estabeleceu como suas finalidades promover a investigação científica e estimular a produção literária e artística, transmitir pelo ensino conhecimentos de valor cultural, formar técnicos e profissionais em atividades com base científica, literária ou artística, divulgar ciências, as letras e as artes e estimular a cooperação ao trabalho intelectual. Até então, pesquisa científica só existia em alguns institutos no Brasil, com finalidades específicas, como o Instituto Butantan, criado em 1901, para produzir soros imunológicos, e o Instituto Oswaldo Cruz, criado em 1900, antigo Instituto Soroterápico para produzir soros e vacinas contra a peste. O Decreto-Lei de Criação da USP criou também a categoria de docente em tempo integral, medida essencial para viabilizar a pesquisa científica na universidade.
No entretanto, a criação da USP se originou de um grupo de intelectuais, em torno de Júlio Mesquita Filho, interessados em elevar o nível cultural, científico e artístico do Estado, e não apenas como uma resposta às demandas específicas da nascente indústria brasileira. O que caracterizou a ação da USP desde a sua fundação até o presente foi a geração de conhecimentos, e não sua aplicação e uso pela sociedade como finalidade precípua. Nessa atividade, isto é, na geração de conhecimentos, ela pode ser considerada um grande sucesso. Hoje, com cerca de 5.000 docentes, a grande maioria em regime de tempo integral, e cerca de 100.000 alunos, com uma dotação financeira de cerca de 5% dos impostos do Estado de São Paulo. No fim do século XIX, havia no país apenas 10.000 estudantes universitários. Hoje são mais de 8 milhões, 3/4 dos quais em escolas privadas. Krieger, como professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, até 1985, e depois na USP, como pesquisador, teve um papel importante na revitalização constante da USP e consolidação do INCOR como grande centro de pesquisa. Durante 14 anos, de 1993 a 2007, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências. O papel das academias no mundo todo é reconhecido há séculos como um instrumento de controle de qualidade das atividades das universidades e dos seus egressos. Ser eleito para integrar uma academia é o reconhecimento da contribuição que cientistas e professores recebem à disciplina na qual trabalham. O papel de Krieger na Academia Brasileira de Ciências foi particularmente relevante devido ao papel que ela representa no país no relacionamento da comunidade científica com o governo federal. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também faz esse papel, mas ao longo dos anos, sobretudo durante o regime militar, teve uma relação conflituosa com o governo. Sempre defendendo a importância da pesquisa científica, Krieger teve também um papel importante na expansão das atividades da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, decorrente das mudanças introduzidas na Constituição de 1989 e na forma de financiamento das suas atividades. Esse assunto pode parecer um pouco estranho a essa exposição, mas é importante para os argumentos que eu pretendo usar um pouco mais adiante. O artigo 123 da Constituição do Estado de 1947 atribuiu à FAPESP, eu cito então, como renda da sua privativa administração, quantia não inferior a 0,5% da sua receita ordinária, destinado ao amparo à pesquisa científica, grifado, à pesquisa científica. No entretanto, o artigo 271 da Constituição de 89, que revisou a Constituição do Estado de 47, determinou que o Estado destinará o mínimo de 1% da sua receita tributária à FAPESP, como renda da sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico, grifado. Então vejam a diferença. A Constituição de 47 falava apenas em amparo à pesquisa científica. A de 89, desenvolvimento científico e tecnológico. Dobrar os recursos da FAPESP envolveu sérias decisões sobre o que se entende por pesquisa científica e por desenvolvimento científico e tecnológico. Uma das propostas feitas à época foi a de criação de uma outra fundação, distinta da FAPESP, que administraria os recursos adicionais em desenvolvimento tecnológico. Separar as atividades científicas de apoio às atividades científicas das tecnológicas não ocorreu. Isso se deve, em parte, ao trabalho do professor Krieger. O mesmo debate ocorreu nos Estados Unidos em 1947, quando foi criada a National Science Foundation, Fundação Nacional de Ciências, onde prevaleceu a ideia de que o desenvolvimento tecnológico é condição prévia e consequência natural da pesquisa científica.
Houve, na ocasião, nos Estados Unidos, um aceso debate sobre se essa seria a melhor forma de criar uma Fundação Nacional de Ciências. Mas essa foi a decisão tomada e ela funcionou, como a FAPESP, respondendo às demandas dos cientistas. Tanto a Fundação Nacional de Ciências como a FAPESP não determinam o que deve ser investigado, mas respondem às demandas dos cientistas, o que é um sistema muito diferente do sistema que vigorou durante muitos anos em países como a União Soviética naquela ocasião. No plano federal, como presidente da Academia Brasileira de Ciências, Krieger influiu fortemente para o aumento dos recursos destinados às atividades científicas e tecnológicas do país pelo FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado em 69. A FINEP foi um instrumento que viabilizou a implantação da pós-graduação nas universidades brasileiras. Em 1997, no governo Fernando Henrique, foram criados os fundos setoriais e seus comitês gestores, que marcaram, a meu ver, o melhor período das atividades de apoio à pesquisa científica e tecnológica no país, e que atravessa hoje tempos difíceis, com congelamentos de vários tipos aos seus recursos. Krieger propugnou também a criação, em 1996, do Conselho de Ciência e Tecnologia, CCT, sob a presidência do Presidente da República, com a finalidade de unificar o apoio a essas atividades dispersas em diversos ministérios. Além disso, Krieger foi nomeado vice-presidente da FAPESP em 2010, posição que ocupou até 2018, inclusive no período em que presidia a instituição, de 2015 a 2018, quando importantes decisões foram tomadas no que se refere às políticas de aplicação de seus recursos, dando maior ênfase às atividades na área tecnológica, como determinado pela Constituição Estadual de 1989. O grande apoio que a FAPESP deu, nesse período, às startups, empresas de inovação, que ocorreu nesse período, é um dos aspectos positivos dessa política, além dos diversos acordos de cooperação com grandes empresas para trabalho conjunto, incluindo a AstraZeneca, entre várias outras. Isso nos leva a discutir, então, o que considero hoje o problema fundamental da área de pesquisa científica e tecnológica do país, que é o objeto dessa apresentação. É evidente, a meu ver, pela pujança da Universidade de São Paulo e de algumas outras, como a UFRJ no Rio de Janeiro, a UFMG em Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o problema de geração de conhecimentos no país está relativamente bem equacionado, com o apoio do CNPq, CAPES, FINEP, FAPESP e fundações do mesmo tipo em outros estados. Contudo, só a oferta de conhecimentos não resolve os problemas da indústria e da sociedade brasileira em geral. A demanda por esses conhecimentos depende de políticas macroeconômicas que cabe ao governo federal definir e não às próprias universidades e institutos de pesquisa. Eu acredito que o setor médico, no qual os senhores trabalham, sinta menos esse problema, porque a geração de conhecimentos que é feita nos seus institutos e universidades está diretamente ligada com as demandas dos pacientes. Ou seja, a demanda que a sociedade coloca sobre vocês é muito maior do que a demanda que ela coloca em outras áreas, como engenharia. Eu vou dar um exemplo. O Brasil é um dos grandes produtores de cimento no mundo, porque o Brasil é um país grande e se constrói muito no país. No entretanto, a indústria cimenteira no Brasil, ela tem sérios problemas de obsoletismo. E não há, na realidade, um estímulo para que ela se modernize. Um estudo recente, feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrou que existem inúmeras pequenas melhorias na maneira de produzir cimento no Brasil que poderiam melhorar
a eficiência do processo e reduzir a emissão de poluentes. Mas isso não ocorre porque não há efetivamente uma demanda nesse sentido. A única demanda que está surgindo agora são as preocupações adicionais com a emissão de poluentes, sobretudo com a emissão de gases que provocam o aquecimento global, no qual a indústria sementeira contribui de uma maneira significativa, porque ela utiliza carvão como fonte de calor. No mundo globalizado, no entretanto, as fronteiras físicas não podem impedir a circulação de mercadorias e da tecnologia que vem com elas. Mas o país é grande demais para usar apenas produtos importados. Daí a importância, sobretudo do período em que eu estive no Ministério, para abrir o Brasil a tecnologias mais modernas. O setor privado progressista do país entende isso e utiliza ciência e tecnologia para melhorar os seus produtos e conquistar mercados, não só no Brasil, como no exterior. Exemplos são o programa de etanol e a atividade pioneira da Petrobras, explorando petróleo a grandes profundidades. Já em muitos outros setores, prevalece ainda a estratégia da reserva de mercado, que fossiliza as tecnologias de baixa qualidade em uso no país. O que a experiência mostra é que apenas setores que exportam, como a Natura, por exemplo, são os que procuram ciência e tecnologia nas universidades e institutos de pesquisa. Lamentavelmente, 70% das exportações brasileiras são de produtos primários, como minério de ferro, petróleo e soja. Aprendi, quando ministro de Ciência e Tecnologia, em 91 e 92, que os instrumentos para encorajar ou desencorajar a modernização do país não estão apenas nos setores que produzem a pesquisa tecnológica e científica, mas o Ministério da Economia, que fixa os impostos sobre produtos importados e, particularmente, no BNDES, que financia os grandes empreendimentos do setor público e privado no país. Ao analisar projetos, o BNDES deveria certificar que eles utilizem as melhores tecnologias existentes, mesmo que sejam importadas, permitindo ao país saltar etapas através do que se chama technological leapfrogging, é o pulo do gato em português, e isso ocorreu em vários setores. Por exemplo, no setor de informática, que tornou o sistema bancário brasileiro um dos mais modernos do mundo. E no próprio setor da saúde, do qual os senhores são um exemplo, mas não em muitos outros. O que se refere à informática, como os senhores sabem, computadores e chips para computadores são produzidos em pouquíssimos países do mundo. Curiosamente, a grande maioria dos chips para computadores são produzidos em Taiwan. E nenhum outro país conseguiu, efetivamente, se libertar da importação desses componentes de Taiwan e de poucos outros países. A França, que tentou, fracassou também. No Brasil, o que ocorreu foi que a abertura do mercado permitiu a importação de computadores, mas deu um enorme impulso à indústria que usa computadores, modernizando a indústria e, como eu disse, o setor bancário é o melhor exemplo disso, porque é um dos melhores setores no banco. Qualquer dos senhores, muitos de vocês que devem ter passado períodos nos Estados Unidos, devem lembrar a obsolescência que são os bancos americanos, né? E que retirar dinheiro de um banco é uma tarefa hercúlea, né? Quando aqui apertar um botão num celular resolve praticamente todos esses problemas, devido à modernidade do sistema. Sem envolver esses atores, que é o Ministério da Economia e o BNDES, o apoio à ciência e tecnologia no Brasil depende da boa vontade e grau de esclarecimento de governadores e ministros, que usualmente têm outras prioridades mais imediatistas. A lamentável situação que enfrenta hoje o CNPq, com o congelamento de seus recursos, é o resultado da falta de visão do governo federal e de um grande número de seus integrantes. Hesito, mas não hesito muito, em colocar o próprio ministro de Ciência e Tecnologia nessa categoria.
Em outras palavras, a construção do grande sistema de produção, de pesquisa científica e tecnológica, a qual o professor Krieger tanto contribuiu, não pode sozinho garantir o desenvolvimento e modernização do país. Eu acredito que ele garantiu essa modernização no caso da medicina, que eu acho que é um caso único. E o exemplo do INCOR e dos grandes hospitais brasileiros de primeira linha é o exemplo da modernização que foi introduzida por vocês. Quer dizer, mas, de novo, eu repito, é porque a demanda sobre o setor médico ela é imediata. São os pacientes que todo dia exigem um melhor tratamento, o que obriga à procura de melhores tecnologias. São necessárias para, digamos, construir um grande sistema de pesquisa científica e tecnológica no Brasil, são necessárias políticas públicas adequadas para permitir que empreendimentos públicos ou privados utilizem os conhecimentos gerados nas universidades e institutos de pesquisa. Só para dar um exemplo, quem criou a pujante atividade industrial da área da informática nos Estados Unidos não foi a Universidade de Stanford, mas os alunos egressos dela, que as utilizaram nas empresas do Vale do Silício que se desenvolveu em torno dela. E é esse tipo de desenvolvimento e que nós precisamos seguir, utilizando os conhecimentos gerados na universidade. E, a meu ver, várias das universidades brasileiras estão capacitadas para isso. E daí a ênfase em que elas sejam universidades de alto nível, em que a tecnologia mais moderna seja conhecida e dominada. Mesmo que ela não seja dominada, não seja adotada imediatamente, ou pelo BNDES, através dos seus agentes, ou pelas próprias indústrias, ela tem condições de gerar pessoas que entendem a tecnologia moderna e que podem, portanto, aconselhar as empresas nas suas opções. Ou seja, a importação da melhor tecnologia pode se beneficiar do aconselhamento de cientistas que são efetivamente capazes de passar julgamento sobre essas tecnologias. E a inexistência, esse espaço que existe entre as demandas e a oferta é que criou essa ideia de uma universidade desligada do resto do país, vivendo numa torre de cristal. Isso está sendo, naturalmente, atacado e mais precisa ser feito. Daí a ênfase da importância de grandes universidades, que elas dão o exemplo e balizam o resto do sistema. E como as academias, que justamente representam esse papel de escolher os melhores, servindo, então, como elemento de comparação com os outros que tentam, então, melhorar, comparando-se com os melhores. O professor Krieger contribuiu muito e contribui até hoje para que isso ocorra, também aqui no Brasil. E essa é a razão pela qual estamos aqui hoje para homenageá-lo. Obrigado. Obrigado, ministro Adalberto. Sem dúvida, uma belíssima conferência. Se for possível, nós gostaríamos, inclusive, de tê-la escrito para maior divulgação entre os médicos. Eu acredito que essa palestra é muito pertinente, como o senhor falou, também para nós médicos, e o papel dos hospitais públicos ligados à universidade, instituições de pesquisa, é fundamental, inclusive para validar eventuais tecnologias novas e adaptar à nossa realidade quando necessário. E a destruição progressiva que nós temos nos hospitais, universitários e instituições públicas de ensino é nefasta também nesse aspecto. São raras as instituições hospitalares do Brasil que têm condição atualmente de atender o público, atender a população que depende do SUS e, ao mesmo tempo, ter condições de testar novas tecnologias, inclusive realizar pesquisas operacionais. Aqui no Rio de Janeiro, eu aprendi nesses anos todos a apreciar, respeitar o trabalho de várias dessas organizações, exemplificadas principalmente pelo que acontece na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e muito
no hospital da UERJ, onde, sob a gestão de um dos nossos acadêmicos, o acadêmico Damião, muito tem sido feito e usado como exemplo para outras instituições. Sua conferência é extremamente oportuna e importante, e, como o senhor falou muito bem, está dentro da linha de atuação, de pesquisa do nosso acadêmico homenageado hoje, o professor Krieger. Eu queria passar a palavra agora para eventuais comentários de acadêmicos, antes de solicitar que o acadêmico Eduardo Krieger fizesse os seus comentários finais. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, a mão eletrônica ou biológica. E, enquanto isso, eu queria comunicar, até respondendo o comentário que o professor José Goldenberg me fez antes de começar a reunião oficialmente, sobre o relacionamento da Academia Nacional de Medicina com o governo. Nós vamos ter amanhã, 15 de outubro, uma mobilização em defesa da ciência, com a participação de vários líderes da comunidade científica brasileira, inclusive do presidente Luiz Davidovich e a professora Helena Nader, pela Academia Brasileira de Ciências, um senador, alguns deputados, e o nosso acadêmico, também da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, Marcelo Morales, estará presente como ministro em exercício de Ciência e Tecnologia. O acadêmico Marcelo Morales tem se destacado como um lutador brilhante, tratando de fazer o melhor do pior, e ele merece todo o nosso apoio, e ele estará nessa reunião também representando a Academia Nacional de Medicina. Se alguém quiser fazer uso da palavra antes dos comentários do professor Krieger, por favor, o também professor Krieger, José Krieger. Krieger, eu vou pedir antes que o acadêmico José Carlos do Vale fale, tá bom? Depois você. Acadêmico José Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort Júnior. Ilustríssimo conferencista, professor José Goldberg, que proferiu uma bela e instrutiva conferência. Meus prezados confrades, convidados, a minha pergunta é muito objetiva e curta. Primeiro, como chover essa supressão de 600 milhões de reais do Ministério da Tecnologia agora, que foi imputado esse corte ao ministro da Economia. Entretanto, hoje, no jornal O Globo, o Marcos Pontes, para não parecer de todo desprestigiado, informa que há uma promessa do presidente Bolsonaro vir a remediar essa supressão colossal de verbas. No nosso entender, parece que isso quase que inviabiliza a ação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Como o senhor vê este cenário? Olha, não sei se... Por favor. Eu continue, por favor, professor. Não, eu ia perguntar se o senhor prefere responder comentários ao final ou um a um. Ao final. Ao final. Prefiro ao final. Então, tá bom assim, Zé Carlos do Vale? Perfeitamente. Então, também professor Krieger, José Eduardo Krieger. Boa noite a todos, boa noite, professor Goldenberg. Dadas as considerações que o senhor fez, o diagnóstico muito preciso da importância da área econômica, seja o BNDES ou mesmo o Ministério da Economia, que detém a caneta que viabilizaria um estímulo, um investimento adequado na pesquisa, especialmente tecnológica, como é que o senhor imagina que seria o melhor modelo de nós nos organizarmos? Quer dizer, essa maneira de ter simplesmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, ela parece não ser muito efetiva frente a esse diagnóstico. O senhor imagina que nós deveríamos tentar outros modelos de sensibilizar e realmente poder participar de maneira mais efetiva do desenvolvimento do país, ou pelo menos do controle dos instrumentos para desenvolvimento do país?
Muito obrigado. Se houver mais algum comentário, por favor, dos acadêmicos ou dos nossos convidados. Não havendo, eu passo a palavra ao ministro Zé Goldenberg. Olha, doutor Carlos do Varão, fui ministro durante 3 anos, eu acho que eu vivi em Brasília e eu acabei conhecendo bem o sistema. Depois fui secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, com o governador Alckmin durante 6 anos, viu? E acontece o seguinte, né? Quando a situação chega ao ponto em que a verba do seu ministério, da sua secretaria, é cortada dessa maneira bruta, sem que o secretário saiba, não é mesmo? O que cabe é uma figura que existe, viu? E que chama-se demissão. Eu acho que o ministro devia pedir demissão, simplesmente. Nós enfrentamos, o professor Krieger, inclusive, conhece bem, nós enfrentamos uma situação parecida com essa com a FAPESP, numa ocasião em que um dos governantes aí de plantão quis reduzir a verba da FAPESP. A verba da FAPESP é fixada pela Constituição do Estado. E foi feito um esforço para cortar essa verba, né? E eu simplesmente indiquei ao governador, na ocasião, que eu me demitiria. E ele reviu a medida. De modo que pode parecer quixotesco, mas não é quixotesco. Quer dizer, o fato de uma coisa como essa ter ocorrido, a revelia do ministro de Ciência e Tecnologia, é simplesmente insustentável, né? Em relação à pergunta do Zeca, é a seguinte, Zeca, quando eu me tornei ministro de Ciência e Tecnologia, ele não se chamava Ministério de Ciência e Tecnologia, ele se chamava Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Depois é que ele se transformou em ministério. Eu acho, viu, Zeca, que realmente não faz diferença nenhuma, viu? Eu acho que manter o ministério não é uma coisa útil, a não ser que o ministro use o ministério para se comunicar com o presidente da República. Quer dizer, o fato de ser ministro dá a ele a possibilidade de despachar com o presidente regularmente. Entendeu? Eu me lembro. Quer dizer, havia ocasiões em que o presidente está interessado em alguma coisa que não tem nada a ver com as atividades de ciência e tecnologia. Acontece que eu tinha despacho semanal com ele, obrigatório, estava na agenda. Ou seja, a presença do Ministério é útil para, pelo menos, tornar necessária a consulta ao ministro. Obviamente, isso não está sendo praticado no momento, né? Isso é um problema da presidência e não do Ministério. De modo que eu considero que a forma que é dada ao Ministério, como Secretaria Especial, como Ministério, não relevante, desde que as autoridades tenham compreensão do que está ocorrendo. E, de fato, o Ministério da Fazenda ter cortado esses recursos, inclusive na última hora, né, sem aviso prévio, né, é absolutamente intolerável. Me permitir agregar também, ministro Goldenberg, no passado, a gente lembra, existia o CRUB, né, o Conselho dos Reitores do Brasil, tinha uma força muito grande, era um conselho de reitores das grandes universidades que conversavam com o ministro, serviam de força política. De repente, esse pessoal existe, mas de uma maneira que é o poder pelo poder, não é verdade? E isso é fundamental para que a comunidade científica consiga atuar. O poder pelo poder é muito ruim, e, sem dúvida, talvez não seja apenas o ministro de Ciência e Tecnologia que tem que considerar a possibilidade de honrosamente se demitir em benefício do país, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, o acadêmico Marcelo Morales já aceitou e respondeu que a Academia Nacional de Medicina vai estar representada amanhã, então, através dele mesmo, na reunião com as outras entidades que vão tratar de levantar uma pauta pela volta dos recursos indispensáveis e que foram agora cortados. Eu passo a palavra, então, agora ao nosso querido homenageado, o acadêmico Eduardo Krieger.
Nosso presidente, Rubens Belfort, na pessoa dele, eu saúdo todos os participantes dessa sessão. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Goldenberg as menções que fez à minha participação em diferentes momentos do sistema de ciência e tecnologia e das universidades. Agora, uma coisa importante, nós sempre trabalhamos juntos. Não me lembro quando isso começou. Tem uma outra particularidade que eu vou contar para vocês. A nossa diferença de idade é um mês. E nascemos no Rio Grande do Sul, em cidades próximas uma da outra, de 50 quilômetros. De maneira que conosco deve ocorrer aquilo que o vulgo diz: Deus separa e o diabo junta. E é isso que tem acontecido. Nós temos trabalhado juntos em diferentes entidades, em diferentes situações, e eu sempre admirei a capacidade do professor Goldenberg, a objetividade com que ele trata os problemas, a seriedade com que ele enfrenta os problemas. Vou acrescentar que a palestra do professor Goldenberg foi o que se esperava, excelente, sempre objetiva e precisa, mas o que realmente conta é a sua experiência e vivência em Ministério, Secretaria de Estado, Reitoria da USP e Presidência da FAPESP. E lhe deram uma visão do sistema de ciência e tecnologia e das universidades privilegiada. E isso realmente contou nessa palestra. Da palestra, eu gostaria de destacar, primeiro, o histórico que fez do desenvolvimento da ciência no Brasil, e foi muito lento. Realmente, nós chegamos tarde no campo da pesquisa científica, e talvez o grande salto que ocorreu foi em 1970, com a criação da pós-graduação, e aí realmente o governo se interessou, passou a ser uma política apoiada pelo governo, dando bolsas, a CAPES realmente tinha recursos, e hoje formamos mais de 20 mil doutores, publicamos mais de 60 mil trabalhos científicos por ano. Criamos, consequentemente, um sistema de ciência e tecnologia robusto, talvez o único da América Latina. Quanto a essa pergunta que o Zeca fez para o professor Goldenberg, eu acrescentaria que, desde que o Ministério foi criado, a comunidade científica estava muito preocupada, porque o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma verba que é relativamente pequena frente ao que se gasta em ciência e tecnologia em outros ministérios, educação, tecnologias, etc. E mais, nós tínhamos muito receio que um ministro não tenha condições de coordenar a política de ciência e tecnologia no Brasil, porque pode não ser ouvido pelos seus colegas de outros ministérios. E foi por isso que nós batalhamos para criar o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que reunia a comunidade científica, empresarial e os principais ministérios, mas, principalmente, o CCT era presidido pelo presidente da República. Aí é que se poderia fazer a coordenação da ciência e tecnologia no país, porque havia a previsão de criar câmaras especializadas, uma de ciência, outra de tecnologia, etc., e que funcionariam de uma forma permanente,
com o auxílio de cientistas e profissionais competentes. Isto começou a funcionar no governo do Fernando Henrique, funcionou relativamente bem no governo do presidente Lula. Ele fazia reuniões, pedia que se apresentasse projetos e dizia: o que se decidir aqui, todos os ministérios vão fazer. Nenhum ministério tem autonomia para usar o dinheiro de ciência e tecnologia, a não ser dentro do sistema nacional, o Programa Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso não ocorreu, a Dilma nunca convocou uma vez o Conselho e praticamente desapareceu. Mas muito pior do que isso é que o nosso sistema de ciência e tecnologia, que é robusto, foi criado o CNPq, a CAPES, a pós-graduação, os fundos setoriais, a ação das FAPES nos estados. Formamos mais de 20 mil doutores e publicamos mais de 60 mil artigos científicos anualmente. E como o professor Goldenberg salientou, isso não está sendo utilizado. Ele denominou isto de ausência de demanda. Quer dizer, nós não temos possibilidade, ou pouca possibilidade, de transferir o conhecimento para o setor produtivo. Quando se fala em ciência translacional, às vezes se esquece, no caso da medicina, que a primeira etapa é o bench to bed, quer dizer, a bancada para o leito. Isso tudo todos entendem, quer dizer, nós precisamos acelerar a passagem do conhecimento básico para a investigação clínica. Mas esquecem que há uma segunda etapa da ciência translacional, é passar o conhecimento para aplicação na sociedade. No caso da medicina, é passar o conhecimento para o setor de saúde pública. Isso não está ocorrendo ou ocorrendo de forma muito precária. Finalmente, eu gostaria de destacar que esse sistema robusto tem problemas, conforme o professor Goldenberg mostrou, e se é aproveitado, mas atualmente nós estamos passando por uma crise terrível que, por falta de verba, há a possibilidade de haver prejuízo irrecuperável no sistema. Isso realmente nos preocupa. Eu acho que o grande desafio para nós seria obter o apoio maciço da sociedade que exigisse do governo apoio à ciência, porque ela pode e talvez seja a única fonte para resolver os nossos problemas e desenvolver a nossa sociedade e a nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Krieger. Muito bom, muito bem colocado a sua apresentação. A gente luta tanto para conseguir alguma coisa, como o acadêmico Krieger colocou bem, e esse Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia é um exemplo. E, de repente, tudo para de existir. Eu sou membro desse conselho, Krieger, e 2 vezes estive lá. Nenhuma das vezes o presidente foi. Aliás, nem o ministro foi. Foi o secretário executivo do ministro que, desculpando a ausência de todos, fez a reunião. A reunião até que foi boa. Às vezes o ministro até atrapalha, mas isso foi ainda no governo Temer. E, desde então, nada mais aconteceu. Então, luta-se tanto, consegue-se o conselho e nada funciona. Realmente... Eu acho que a gente só não desanima porque não desanimou até agora, e desanimar não faz parte, né?
mas é extremamente preocupante. E também é muito importante que se tome o cuidado para não politizar o aspecto, simplesmente em pró-PT ou anti-PT, ou pré-Bolsonaro ou pós-Bolsonaro, porque isso também é uma artimanha, isso é uma armadilha também, né? Nada como entrar nesse jogo para destruir a tese certa. E como o acadêmico Krieger deixou bem claro, todas as sociedades na sociedade têm que estar juntas, e é fundamental haver uma voz única representando a todos. É assim que a Academia Nacional de Medicina se sente com essa parceria com a Academia Brasileira de Ciências. Claro que a Academia Brasileira de Ciências, representando todas as ciências, é que fala cientificamente por todos nós. Mas cada um de nós tem que estar presente muito forte dentro desse contexto. Bom, eu queria agradecer muito de novo a presença de todos, e principalmente do ministro Zé Goldenberg, que, como pôde perceber, a Academia Nacional de Medicina continua ativamente trabalhando e cada vez mais deixar muito claro que essa é uma espécie de casa do saber da medicina, é um think tank, onde as diferentes questões têm que ser discutidas e, em conjunto, nós tratarmos de fazer avançar uma pauta em benefício da medicina e da ciência. Não havendo, eu acredito, nenhum outro comentário, eu considero, então, encerrada a sessão e convido a todos para a próxima, que será na quinta-feira, conforme receberão as informações precisas. Muitíssimo obrigado e parabéns, acadêmico Eduardo Krieger, e temos certeza que vamos continuar com a sua liderança por muitos anos ainda pela frente. Boa noite a todos, até logo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.